Oi galera, eu sou a professora Júlia e vocês estão na segunda aula do sexto ano para o volume 3. Hoje vamos falar sobre a arte de criar espaços. Vamos relembrar um pouquinho sobre a aula passada, quando a gente conversou sobre o período medieval. Então lembra quando a gente falou sobre que muitos professores de história ou até na televisão vocês devem ter ouvido falar que era a Idade das Trevas. A Europa passava por tempos difíceis, com pestes e violências. A Europa passava por tempos difíceis, tinha pestes, guerras, fome, mas dentro da área das artes era muito rica, principalmente na arquitetura. Por causa de todas as navegações e as viagens constantes de cientistas, de artistas, exploradores e até de nobres, a Europa virou uma mistura de cultura local com a cultura do Oriente Médio e também da África. Lembra quando conversamos sobre a Idade Média e como durou do século V até o século XV? Então, durante todos esses 10 séculos, houveram 8 movimentos principais em que a arquitetura foi muito explorada. Entre essas 8, podemos falar sobre o bizantino, o viking, o islâmico e principalmente o gótico. Gente, vale também lembrar que a igreja tinha muito poder nessa época. E para mostrar o seu poder, eles construíam catedrais lindas, magníficas e cada vez mais altas e mais indo para os céus, realmente, literalmente. Bem, uma das ferramentas muito importantes que a igreja tinha e uma das principais que continuou até o Renascimento e até muito depois também, foi usar a arte como uma forma de comunicação. Então a arte era uma ferramenta muito importante para a igreja espalhar sua mensagem de Cristo e fazer com que sua mensagem fosse clara para as pessoas mais simples. Lembrando que na Europa, nessa época, a maior parte da população era analfabeta. As igrejas, as catedrais construídas pela igreja levavam muitas vezes centenas de anos. Então, passavam de um período para outro e ainda estava construindo a mesma igreja. Então, ela pode começar a ser construída com uma arquitetura de uma época e daí quando ela termina, ela já está em uma arquitetura de outra época. Então é comum ver igrejas na Europa com uma mistura de elementos de períodos totalmente diferentes, como se fossem arquitetos totalmente diferentes que tivessem projetado essas igrejas. E realmente foi. Então, elas não mantinham a arquitetura do projeto original. Elas iam mudando conforme o tempo que elas levavam para ser construídas. Esses ambientes eram altamente decorados com imagens sacras, imagens de fé, de Cristo. Tem certas igrejas que não tem como saber exatamente quem projetou o quê, mas justamente por causa do tempo que ela levava para ser construída. Eu acho importante ressaltar que a Igreja Católica, nessa época, operava na base do medo. Então, a fé do homem não era conquistada a partir da bondade de Cristo, da história de Cristo, mas sim no medo que ele teria do purgatório e do inferno. Era um Deus mais cruel, que não perdoava assim tão facilmente. Isso também explica algumas imagens um pouco assustadoras que apareciam em algumas igrejas medievais, dependendo da época, claro. Mas basicamente você pode encontrar imagens de criaturas, de gárgulas
e outras imagens um pouco assustadoras, e isso é uma mentalidade bem desse período medieval. Mas para o início do período medieval, houve uma interpretação do Antigo Testamento na hora de representar imagens sacras. Basicamente estava escrito ali que não podia representar nenhuma imagem sacra. Basicamente, os artistas acharam uma brecha dentro dos textos sagrados do Antigo Testamento para eles poderem representar algum tipo de imagem sacra. Então, no lugar de proibir todas as imagens religiosas, eles estavam apenas fazendo imagens que não fosse uma estátua. Como assim? Eles faziam relevos, eles faziam pinturas, eles faziam mosaicos, mas nunca uma estátua em que se podia dar a volta por completo, como você via na Grécia Antiga. Isso era justamente para evitar que estátuas fossem idolatradas como deuses, pois o deus medieval era um deus que não era visto. Mas claro, isso foi mudando no decorrer do tempo, né? Como eu disse antes, são 10 séculos de período medieval. Então, nesse tempo, vão mudando os movimentos e os artistas vão se adaptando com o tempo. Também vale ter em mente que no início do período medieval não tinha nenhum padrão para fazer uma arte cristã. Então, muitos artistas pegavam elementos pagãos junto com elementos cristãos, que eram simbologias novas, e mesclavam isso na sua arte. Tanto que a fé cristã só foi liberada, digamos, na Europa a partir de 313, porque antes disso os cristãos eram perseguidos. E isso é bem interessante entender, porque você consegue enxergar essas influências dentro da arte, de como a arte era feita nessa época. E aí, lembra que eu falei do gótico? No ano 1150, teve início mais oficial o movimento gótico dentro do período medieval. E foi nesse período, que é bem no final da Idade Média, que os arquitetos começaram a juntar a escultura com a arquitetura de uma maneira mais intensa. As igrejas começaram a ficar muito maiores, tanto que teve até exemplos de igrejas que caíram durante a sua construção. Lembrando que toda essa arquitetura é muito nova para eles, então eles estavam testando, a matemática ainda estava sendo estudada, de como a física, de tudo isso ia dar certo. Então eles tentavam fazer seus cálculos matemáticos para fazer a igreja ficar em pé, e muitas vezes eles conseguiam, ainda bem, né? Dentro da arquitetura gótica, podemos ver como os vitrais ficavam muito maiores, abrindo espaço para essa arte também. Para quem conhece o clássico do Corcunda de Notre Dame, a Casa do Corcunda seria uma arquitetura do período gótico. E aí, vamos para a nossa atividade? Bem, para a atividade de hoje, eu trouxe alguns contos dos irmãos Grimm. Vocês já devem ter ouvido falar, se não, vão conhecer agora. Apesar desses contos serem escritos no século XIX, eles têm uma estética e um cenário medieval. Todos os contos são no período medieval. Então, ao ouvi-los, vocês podem ter um pouquinho mais de noção dessa era e desse espaço. O que eu quero que vocês façam é ouçam esses contos, escolha um e adapte esse conto para os dias de hoje. Então, ouça a primeira vez o conto e ouça na segunda anotando os pontos principais da história. Anote os personagens,
Anote em que tipo de cenário eles estão e na hora de produzir o seu conto, imagine todos esses cenários e esses personagens no contexto atual. Você pode fazer o seu conto por escrito ou por áudio, narrando a sua história como faziam antigamente. Não esqueçam de ter o início, o meio e o fim dessa história e que ela seja semelhante a alguma das histórias dos irmãos Grimm, beleza?